Meu nome é Virgínia Cosre, eu sou sobrevivente e especialista em narcisismo materno, autora do curso Como Superar Mães Narcisistas. Sou mãe de uma jovem adolescente, quase adulta, de 18 anos, mãe de outra de 8 anos, sou estudante de nutrição, sou terapeuta Ayurveda, ainda em formação, sou esposa, dona de casa, empreendedora, e esse webinar, com esse nome, Ser Mãe Brilhante, é para estar ajudando as sobreviventes de narcisismo materno, que são mães também, né? Então, temos muitas sobreviventes que são mães e têm muita dificuldade, muitas mesmo relatam ter dificuldade em criar os filhos. Então, na primeira parte, primeiro webinar, deu para entender, né, pessoal, como como funcionou todos os traumas que a gente viveu, como isso refletiu na forma que a gente educa os nossos filhos, né? Então, da mesma forma que nós sofremos traumas, ficaram sequelas emocionais, como consequência dessas sequelas emocionais, ficaram traços narcisistas que são comuns, não é vergonha para ninguém, todos têm, umas com menos, outras com mais, e, como eu falei, né, no webinar passado, sim, uma parcela das filhas de mães narcisistas, dos filhos de mães narcisistas, ou pais narcisistas, também são narcisistas. Eu diria que 3% a mais, que realmente são narcisistas, zero empatia, controladoras, se sentem perfeitas, né, essas pessoas. Então, temos uma parcela sutilmente uns 3%, mas pode ser muito mais do que isso. E são pessoas que sabem que são vítimas de mães narcisistas, mas não sabem que são narcisistas também. Então, por isso, aquelas que têm traço, né, quase todas nós temos traços, essas que têm traços, nós vamos remediando juntas, né, com o webinar, com os vídeos, com o curso, né, no meu curso também eu ensino a tratar traços narcisistas. Então, se você quiser conhecer o meu curso, é www.comosuperarmãesnarcisistas.com. Tem uma grade só para tratar de traços narcisistas, né? Então, todas têm, não adianta esconder, porque uma hora esses traços aparecem, né? Não adianta tapar o sol com a peneira. Então, esse webinar de hoje é Ser Mãe Brilhante é educar com sabedoria e com amor. Como nós vivemos num país extremamente cristão, e quando eu digo cristão, católicos e evangélicos, tá, gente? Eu me sinto no dever de falar sobre a vara da correção, muito intitulada por cristãos, né? Englobando os 90% dos brasileiros, né, que são cristãos, é muito comum e faz parte da cultura nossa bater nos filhos e no entendimento bíblico, né? E muitas mães ou pais dizem: eu só bato no meu filho porque está escrito na Bíblia que nós devemos educar os nossos filhos com a vara da disciplina. Erroneamente e sem instrução, né? Porque talvez os pastores ensinam assim, os padres ensinam assim, que a vara da correção é a vara de goiaba, o que não é, né? É falta de interpretação bíblica também, mas é também falta de ter um espírito em Deus, porque Deus é amor. É viver na carne, no meu ponto de vista, e não viver no espírito, porque uma pessoa que vive em espírito, ela consegue interpretar a Bíblia corretamente. E o que eu vejo são pais que vieram da geração, como eu falei no webinar passado, geração onde se apanhava muito, era normal apanhar, vieram todos machucados com transtornos psicológicos, seu João, né, viciado no alcoolismo, Dona Maria viciada no Rivotril, pessoas que sofrem traumas, sofreram traumas, acham que ir ao psicólogo é frescura, acham que depressão é frescura, essa geração bate, espanca e acha que os filhos não têm consequência, que o que eles têm é frescura, né? E essa geração veio com a religião muito mais forte do que até nosso momento atual da religião, dizendo que sim, que a Bíblia ensina que tem que entrar com a vara da disciplina, que é a vara de goiaba, que é bater nos filhos. Então, eu vou ter que destrinchar isso para vocês, porque eu vi que no webinar vocês tiveram alguma dúvida em relação, quando eu disse que os pais hoje batem nos filhos também em função da religião, eu vi que ficou um pouco de dúvida,
Então, eu vou ter que explanar a vara da correção. Eu achei um texto maravilhoso, tá? Na internet, que ele explica tudo que eu queria falar para vocês. E ele diz assim, vamos refletir um pouco. Se a vara usada por Deus Pai, nos consola, por que a vara usada pela mãe Pai seria usada para bater, açoitar ou fustigar literalmente? Não é a vara de Deus que nos consola? Não está lá no Salmo 23, que a sua vara e o seu cajado me consolam? E aí, quando você pensa, a vara de Deus me consola. Ai, agora eu tô ótima, porque agora eu lembrei da surra que Deus me deu com a vara de goiaba, e agora eu tô em depressão, agora eu lembrei dessa surra, agora, Deus não esqueceu de mim, né? Ou tô passando por um momento difícil, um ente querido morreu, eu preciso de consolo. O que eu vou fazer? Ah, lembrei, a vara de Deus me consola, Deus vai descer do céu e vai meter a vara de goiaba nas minhas pernas e vai passar tudo. Ué, gente, não é vara? Não é vara que consola? Hã? Quando Deus nos corrigiu com a vara, literalmente? Nunca, né, gente? Nunca. Quando o pastor da igreja, que faz o papel de pai, ensinando, disciplinando, né? Pastor, ovelha, ele usou a vara literalmente para corrigir seu rebanho. Você já esteve lá no culto e o pastor passou a vara de goiaba na cabeça dos membros todinho? Não, né, minha gente? Quando a gente está aí na igreja e o pastor está pregando, alguém fala, e hoje a vara vai comer. Por quê? A vara da Bíblia. Ah, Virgínia, então quer dizer, né, que a vara só funciona se for o pastor falando para as ovelhas, né? Quando é em casa, aí a vara muda e vira para a vara de goiaba. Ou alguém aqui, por favor, se alguém está assistindo e já esteve numa igreja que tem pastor e tem padre, e o padre ou o pastor pegou uma vara de goiaba e saiu sentando na bunda dos fiéis da igreja, comenta aqui, porque eu nunca vi. Porque quando eu estou na igreja, a vara que eu escuto é a vara da Bíblia, é a correção da vara da Bíblia. Estamos falando da palavra de Deus. Na igreja, a vara é a palavra de Deus, mas em casa é vara de goiaba. Que estranho, né? É muito estranho. E aí, ela diz assim também. Onde na Bíblia encontramos Jesus, já que ele esteve presente em forma humana na Terra, né? Deus não esteve presente, mas Jesus esteve presente. Talvez você fale, Virginia, Jesus é onipresente, né? É o Espírito, é o cosmos, é o universo, ele não está encarnado. Por isso que ele não bateu com vara, senão ele tinha batido. É mesmo, mas Deus e Jesus não é uma coisa só? Jesus não encarnou? Jesus não desceu humanamente? Então, cadê na Bíblia Jesus com a vara de goiaba na mão, batendo nos discípulos, batendo nas crianças, né? Cadê? Não tem, né? Estranho, né? Muito estranho. Nunca vi Jesus batendo em criança com vara, né? É isso que ela está falando aqui. O apóstolo Paulo também falou da vara quando se referiu à correção dos membros da igreja em Coríntios. Que quereis? Paulo pergunta a Coríntio. Irei a vós com vara ou com amor e espírito de mansidão? Já pensou, gente? Paulo com a vara de goiaba, sentando a vara de goiaba nos membros da igreja de Coríntio? Pois está em Coríntios 4, 21. Aí ela pergunta assim, quando e onde encontramos na Bíblia Paulo açoitando de vara o povo que estava sob a responsabilidade de ensinar? Jesus esteve na terra, deixou-nos lindas lições de amor ao próximo, ensinando-lhes lições incomparáveis de perdão. Uma das mais lindas lições foi o perdão à mulher adúltera, quando fez com que todos refletissem sobre seus atos e desistissem de apedrejar, ou seja, violentar aquela mulher. Por que a mulher adúltera Jesus perdoaria
E as crianças, seres em formação, que não conhecem as consequências dos seus atos, ele mandaria açoitar. Pensa comigo aí. Chama-nos a atenção também ao seguinte versículo da Bíblia. O que semear a perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Provérbios 22, 8. E são os males que muitos estão colhendo nos últimos séculos. Presta atenção nisso, você vai lembrar do webinar passado. Os valores perdem-se a cada dia. Muitos filhos não aprendem a respeitar os seus pais, pois são tratados sem nenhum respeito, com violência, humilhações, por repressão e medo. O que semear a perversidade, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Tá entendendo? Na família, a afetividade está cada vez mais dando lugar à ira, pois ao passo que as crianças são agredidas, têm seu coração preenchido pela raiva, ódio, medo e desamor. Por que tá pai contra filho? Por que tá essa desgraça, que é o que a gente viveu no passado? Por quê? Porque os pais estão agindo com raiva, com ódio, com desamor, porque aprenderam com os pais ou com aqueles que os criaram. E aí passa para a nossa geração essa raiva, esse desamor, essa violência. E nós temos que cessar isso na nossa geração. Aqueles que acreditam em Deus, aqueles que professam uma fé cristã, nós temos que cessar essa violência. Porque olha só como estamos cada vez dando mais lugar à ira. Então, as pessoas que utilizam, dizendo que a vara da disciplina é violência, são pessoas que já, o coração delas já está repleto de ira, já não tem o Espírito Santo, não tem os dons do Espírito Santo habitando em vós, nessas pessoas. Eu acredito que todos que utilizam a violência como um ato de correção aos filhos, perderam o amor, o Espírito Santo já não habita, porque se habitasse, teriam essa interpretação de Bíblia de que a vara é a palavra de Deus e não a vara de goiaba. Entende? Está claro que aqui que Deus não apoia atos de violência e perversidade. Está claro que a tal vara provoca indignação, raiva, ódio, e por isso não foi recomendada por Deus. Há alguns versículos ainda, inclusive muito lindos, pouco usados pelos pais, que diz assim: beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho. Salmos 2, versículo 12. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que disciplina é essa? É Bíblia, minha gente. É Bíblia, Efésios 6, 4. Qual é o sentimento que se desperta no coração de uma criança agredida? Não seria exatamente a ira? Como que pode vir o amor de uma criança que é agredida? Vai vir ira, gente, isso não provém de Deus. Como que vai vir amor? Como que vai vir correção se só tem raiva, se só tem mágoa dentro do coração? Por que ao invés de continuarmos repetindo atitudes errôneas e afirmando questões em pensamentos infundados, não procuramos refletir sobre as nossas práticas e ver se elas fazem sentido à luz da palavra de Deus? Faz sentido? Não faz sentido a violência. Não faz sentido educar à base de palmada, de porrada e de vara de goiaba. Não tem sentido. Não tem. Quem escreveu isso foi a Andréia Cristina Mascarenhas Nascimento dos Santos. Andréia Cristina, você é uma pessoa iluminada por Deus, alguém que tem discernimento da palavra, e não é à toa, né? Como nascidos de novo, nascidos do Espírito, devemos buscar as coisas de cima, e não são as que são da terra. Nenhum carnal consegue entender as coisas espirituais.
esses pais vivem na carne, por isso não conseguem entender que a desgrama da vara não é vara de goiaba, é vara da palavra de Deus. Por isso que não conseguem discernir, porque vivem na carne, na ira, no ódio, porque no passado foram arrebentados emocionalmente, não se curaram porque depressão é coisa do capeta, e aí entram para as igrejas, se convertem e continuam com o coração cheio de ódio e esforram todo esse ódio emocional nos filhos com o título de se corrige o filho com a vara da disciplina. A real é essa. Estão vivendo na carne, não estão vivendo no espírito, porque se vivessem em espírito, viveriam em amor. E em amor não há violência. Cadê o Coríntios 13, minha gente? Cadê? O amor não é paciente? Cadê o Coríntios? Nessa hora, vamos deletar o Coríntios, né? Nenhum carnal consegue entender as coisas espirituais, porque só pensa nas coisas desse mundo e não consegue discernir as coisas que são espirituais. Não consegue discernir o santo do profano. É enganado e levado por todo vento de doutrina. Mas a palavra diz que aquele que é espiritual discerne bem tudo. Ou seja, não estão sabendo discernir, diferenciar, entender a Bíblia e utilizam de que os filhos devem ser corrigidos pela vara. Gente, pelo amor de Deus, não é a vara de goiaba. Não é a pipoca da vara de goiaba. É revoltante, porque na internet, se você fizer busca, tem sites que incentivam e dizem que quem... Perdão, gente. Que quem é pai e mãe evangélico tem que espancar os filhos, tem que bater, porque está na Bíblia. Mostra um monte de versículo falando que tem que corrigir os filhos com a vara, incentivando a violência, falando mal da lei da palmada, querendo convencer as pessoas de que crianças têm que ser violentadas para serem educadas. Quando, na verdade, a Bíblia de cabo a rabo não diz. Você tem que pegar uma vara de goiaba e sentar no seu filho. Jesus não ensina isso. Deus é amor. Cadê Coríntios? Sabe, as pessoas estão surtadas, não sabem discernir nada, eles engolem tudo que um pastor ou um padre fala sem questionar, não vivem em espírito, vivem na carne, porque não trataram suas dores emocionais, o que é frescura, é coisa do diabo, depressão, e aí geração em geração, temos uma geração cada vez mais violentada. E depois não sabemos por que está assim, é culpa do diabo, né? Não, meu filho. O diabo tem culpa de tudo, não. É culpa sua. Sua pai e mãe que está usando a violência contra os seus filhos, dizendo que está na Bíblia. E aí seu filho vai ter problema, vai passar para os filhos de geração em geração. Então, gente, ficou bem claro para vocês essa questão que realmente eu tinha que falar, porque é revoltante o que você encontra na internet. Pessoas sem discernimento nenhum, utilizando a Bíblia de forma errada, sem compreensão do que é a palavra, sabe? Sem compreensão do que é a vara. E a vara, eles colocam que a vara do Salmo 23 é uma, né? A outra vara é outra, é uma só, que é a Bíblia, tá? Então, se você quer educar bem o seu filho, eduque em amor. E a vara da disciplina é a Bíblia. Você vai educar o seu filho com os ensinamentos bíblicos. E o que tem lá de ensinamento bíblico? Amor. Não irritais o seu filho. Eduque em amor.